Vamos continuar nossa caminhada, nossa jornada no livro de Mateus, no sermão do Senhor Jesus, naquilo que Mateus nos conta sobre a pregação de Jesus, o ensino de Jesus aos seus discípulos, e ali a multidão também ouvindo acerca do ensino do Senhor Jesus. Você se lembra? Nós temos falado aqui sobre esta mensagem do reino, sobre esta verdade central do sermão de Jesus, e aqui na verdade é a introdução do sermão do Senhor Jesus. No decorrer do sermão há vários outros ensinos, mas no começo, na introdução de seu sermão, Jesus diz que tudo que ele falará dali para frente tem a ver com a felicidade humana. Jesus está apontando o caminho da verdadeira felicidade, da felicidade segundo o padrão celestial, da felicidade segundo o seu reino. E o sermão de Jesus é uma contracultura, é uma contratendência, porque a vida tem uma correnteza caminhando numa determinada direção, dizendo que a felicidade é por aquele norte, que a alegria verdadeira é naquele caminho. A vida constrói, o ser humano elabora aquilo que ele entende que lhe dará sentido para a vida, que lhe dará propósito para a existência, que lhe dará verdadeira alegria e felicidade. E o sermão de Jesus vai na contramão daquilo que era a construção social, daquilo que era a elaboração humana do que é o caminho da felicidade. Jesus, na verdade, aponta o caminho da felicidade de uma forma totalmente diferente, antagônica àquilo que o ser humano aponta. Nós já falamos aqui, você já ouviu mensagens, por exemplo, dizendo que a felicidade está na humildade, não na arrogância. A felicidade está em chorar, porque os que choram o choro do quebrantamento, do arrependimento, não do orgulho, aqueles que choram o choro do arrependimento serão consolados, serão verdadeiramente curados. Jesus disse que são felizes aqueles que têm sede, que têm fome do que é certo, do que é correto, aqueles que não querem o erro, que não querem o engano, que não querem a mentira, aqueles que querem a justiça de fato alinhada com a justiça divina, aquela verdade não construída, idealizada pelo ser humano, mas a verdade revelada por Deus, e vivem de acordo com aquilo que é certo, ditado por Deus como certo, não uma conclusão humana do que é certo de forma equivocada. Jesus disse que os bem-aventurados, os felizes da vida são os misericordiosos, são aqueles que têm capacidade de ter compaixão, aqueles que têm capacidade de perdoar, aqueles que têm capacidade de se compadecer. Ou seja, os felizes não são os que ganham na força humana, os que massacram, os que não perdoam, os que se impõem, os que praticam injustiças. Ou seja, Jesus está aqui dizendo que o caminho é a contramão do sistema, que o caminho da verdadeira felicidade contrasta com as construções dos seres humanos. E um outro ponto aqui da felicidade para o Senhor Jesus está no versículo de número 8. Abra aí, olha comigo o versículo de número 8. Jesus já apontou aqui 5 vertentes da felicidade verdadeira. Agora chegamos aqui na sexta contradição, no sexto apontamento de Jesus acerca da felicidade. E vamos juntos o versículo 8. Agora Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus disse que a felicidade verdadeira tem a ver com o ser limpo de coração. Que a felicidade verdadeira tem a ver com uma faxina da alma, tem a ver com uma limpeza do interior do ser humano.
Aqui, de forma bem interessante, Jesus está fazendo uma referência ao Salmo 24. O Salmo 24, ele faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Qual é a resposta do salmista? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosa ou enganosamente, mentirosamente. Jesus está pregando o mesmo conceito. Na introdução de sua mensagem, Jesus está se reportando a esse conceito já do Velho Testamento, que a felicidade tem a ver com santidade. Agora, a vida construiu um axioma que não é real, um contraste que não é real. Ou você é feliz ou você é santo. A cultura estabeleceu que se você escolher ser santo, a santidade é o caminho da austeridade, é o caminho do sectarismo, que a felicidade, a santidade é o caminho da privação, que a felicidade é o caminho da dor, da tortura. A felicidade é um caminho ruim, tortuoso, difícil, pelo qual o ser humano teria que andar. Que o caminho da felicidade não pode ser o caminho da santidade, porque o caminho da felicidade é o caminho da entrega aos deleites, às aspirações, aos anseios da alma, aos impulsos do coração, aos instintos da carne, aos deleites do que a vida pode oferecer. A felicidade é um caminho totalmente contrário à santidade. Não é possível ser feliz e ser santo, entende o ser humano. E Jesus, no começo do seu sermão, na introdução de sua mensagem, ele diz: felizes são os santos. Jesus disse que só há felicidade no caminho, na trilha da santidade, e que fora da trilha da santidade é impossível ser feliz. E agora, quem tem razão? A cultura ou Jesus? A convenção social ou Jesus? A ideologia humana ou Jesus? Aqui Jesus se apresenta como o grande pregador, aquele que ensina, o grande profeta, o grande mestre. Aqui Jesus é o Messias. Aqui Jesus é Deus vindo a nós, apontar a salvação e dizer que o caminho certo é o caminho da santidade. Se a pergunta do Salmo é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem terá acesso a Deus? E aí as pessoas construíram uma coisa esquisita na religião, que é assim: eu não consigo ser santo, então eu vou ser torto mesmo, eu vou ser pecador mesmo. Então tem alguns que eles são os pecadores assumidos. Alguns constroem uma santidade farisaica, que é aquela santidade na frente dos homens. Alguns constroem aquela santidade que é só na horizontal, é só diante das pessoas. Ele finge que é santo, faz pose de santo, faz corte de santo, veste roupa de santo, passa um perfuminho com cheiro de santo. Então você olha para ele e diz: é santo, mas ele não é. É uma vida dupla. Ele esconde seus pecados, ele esconde as sujeiras, ele varre as sujeiras para debaixo do tapete e parece que a casa está limpa, mas a casa não está limpa. Ele só esconde a sujeira. Quando abre o quartinho da despensa, cai aquele monte de badulaque, de sujeira, de entulho, o lixo está escondido. Um dia o cheiro vem à tona e revela a sujeira. Algumas pessoas, de fato, vão trilhar o caminho da santidade. Existem aqueles que se assumem
como imorais, eu não sou santo mesmo, não consigo, não alcanço. Existem aqueles que fingem, existem aqueles que seguem de fato na trilha. Alguns daqueles que não conseguem, ou acham que não conseguem, aí eles criamos uma coisa meio estranha, que é assim: eu não sou santo, mas quando eu quero algo de Deus, eu não posso subir ao monte do Senhor. O que eu faço? Eu peço para quem sobe. Eu falo com alguém, conversa lá com Deus a meu respeito. Fala com Deus sobre mim. Pede. Ele pensa assim: se eu pedir, Deus não vai me atender porque eu não sou santo. Então, ele aproveita alguém que está passando que é santo e vai subir o monte do Senhor. Ele diz: olha, quando estiver com Deus, dá uma força lá, não é? Pede lá a meu favor. Mas o Salmo, ele não está aqui apresentando essa avenida, esse conceito de eu me conformar no caminho torto e resolver meu problema, mandando recado para Deus através de alguém. Não, aqui há uma aspiração. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta é o limpo de mão, puro de coração, ou seja, as duas coisas andam juntas. Quando o coração é limpo, as mãos são limpas, e só é possível ter as mãos limpas sendo puro de coração, sendo limpo de coração, disse o Senhor Jesus. E a felicidade está em subir ao monte de Deus, a felicidade está em acessar Deus, em ter comunhão com Deus, em falar com Deus, em ouvir Deus falar. A felicidade está na comunhão com Deus, num relacionamento objetivo, concreto, claro, direto com Deus. E isso passa por santidade, porque Deus é santo. O Deus revelado na Bíblia é um Deus santo. Um dos momentos marcantes da revelação divina no Velho Testamento é quando Moisés, aquele imigrante judeu vivendo no Egito, foge, vai para o deserto. No deserto pastoreia durante 40 anos. 40 anos depois da sua fuga, então, ele está ali cuidando dos rebanhos de seu sogro. Seu sogro é um sacerdote de Deus, mas Moisés não conhece bem a Deus. Moisés conhece Horus, Osíris, Moisés conhece Ísis, Moisés conhece as divindades egípcias. Moisés não tem aquela vivência com o Deus dos hebreus, Deus de Abraão. Moisés sobe ao Monte Sinai, vê uma sarça pegando fogo. Aquilo chama atenção porque a sarça pegava fogo, mas não consumia, ela não queimava, ela não ficava esturricada ali por causa do fogo. E chama a atenção de Moisés, que já estava acostumado a ver sarças pegando fogo e consumindo e queimando. Aquela não queimava, não consumia. Ele sobe então aquele monte, e quando ele pisa naquele lugar, o que ele escuta? Uma voz dizer, você lembra da história? O que ele ouve? Tira a sandália dos pés. Por quê? Esse lugar que você pisa é santo. Deus está se revelando a Moisés. Primeiro atributo que Deus revela a Moisés é o seu atributo de santidade. Primeiro atributo que Deus revela a Moisés: Moisés, eu estou nesse lugar, e porque eu estou nesse lugar, esse é um lugar de santidade, é o monte do Senhor, é o santo lugar, e quem vai entrar aqui, e quem é recebido aqui, quem tem acesso a esse lugar, é quem é limpo de mão, é quem é puro de coração. Então, tira a sandália do seu pé, tira a sujeira da sua vida, tira os erros dos seus caminhos, limpa a sua história, lava a sua reputação, a sua história, a sua identidade, o seu caráter, se purifique. Do momento em que você tirar as sandálias e entrar nesse lugar, você nunca mais será a mesma pessoa, Moisés. E Moisés, de fato, nunca mais foi o mesmo homem. Moisés subiu ali, assassino, fugitivo, pastor de ovelhas escondido. Moisés desceu daquele monte, profeta de Deus, enviado de Deus, libertador de Deus, à nação hebreia. Deus mudou a história daquele homem. Ele desceu dali, legislador. Agora Deus o chama para ser limpo de mãos e puro de coração. Subiu o monte do Senhor.
teve o encontro com Deus, entendeu quem Deus é, teve a visão de Deus, ele viu quem Deus é, e a partir daí Moisés é tocado. Essa é uma revelação extremamente importante. Isso diferencia o Deus de Gênesis, o Deus dos Hebreus, isso diferencia de todas as outras divindades do mundo antigo. Isso diferencia na cabeça de Moisés Deus de todas as outras divindades. Moisés cresceu ali com aquela crença egípcia. Os deuses do Egito não eram deuses santos. Não havia esse caráter da santidade de Deus. Para eles, o Deus primordial era pai de Osíris e de Sete. Os filhos abandonaram o pai e vieram viver na terra. Osíris governava a terra e a terra não era muito civilizada. Então Osíris tinha a tarefa de civilizar a terra, de organizar a vida dos homens. E Osíris casa com Ísis e vem governar a terra. Sete, o irmão de Osíris, tem inveja do seu irmão Osíris. E a coisa piora e se estabelece uma guerra entre os dois, porque Nefte, que é a esposa de Sete, finge que é Ísis, se disfarça de Ísis e vai para a cama com Sete. Esses eram os deuses, imagina o povo. Uma das mitologias mais famosas da história, a mitologia dos gregos. Na mitologia dos gregos, você tem a mesma ideia. Urano é o deus primordial, casado com Gaia, e ele tem filhos, e ele é cruel com os seus filhos. Ele pega os filhos e esconde os filhos dele no inferno. Tem uma crise conjugal. Gaia, a esposa, fica com raiva dele, e ela então instiga um dos filhos, o único que ele não colocou no inferno, não trancou no inferno, Urano, e ele pega, e o filho Urano, instigado pela mãe, conspira contra o pai, pega uma foice, corta os testículos do pai e promove uma subversão do sangue do testículo do pai que escorreu na terra que nasceram os seres humanos. Olha as maluquices, né? E aí vira uma confusão. Urano acaba depois gerando um filho chamado Zeus, que é um dos deuses famosos, mas Zeus tinha os irmãos. Zeus foi o único sobrevivente, porque cada filho que Urano tinha, ele ficava com ciúme do filho e comia o filho. Aí Zeus conspira também contra Urano e manda Urano para o Hades, manda Urano para o inferno. Mais tarde ele Urano consegue ser resgatado, perdoado, sai do inferno. Zeus conspira junto com uma outra divindade que faz uma porção mágica, e Zeus come e vomita os filhos de volta. Todo mundo vivo depois de anos e anos de ser comido. Essa era a concepção de divindade daqueles dias, mas de repente nas Escrituras aparece um Deus diferente, um Deus que não é imoral, um Deus que não é o Deus da mentira, do engano, da sedução, não é um Deus da promiscuidade, não é uma divindade da guerra, não é uma divindade da caça, não é uma divindade da tirania, não é uma divindade do engano. Aparece um ser que se revela a Moisés, e esse ser é santo, esse ser é puro, esse ser é perfeito, esse ser é todo poderoso. Esse é o Deus primordial, esse é o primeiro Deus, é o único Deus na verdade, e todos os outros deuses, como diz as Escrituras, não passam de ídolos e criações humanas, à imagem e semelhança do homem. Esse Deus único é o Deus santo, e para relacionar-se com esse Deus é preciso ser santo. A relação com esse Deus nos faz santos. Tem que ser limpos de mãos. Por isso Jesus disse que os felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus, eles terão a teofania, eles terão a epifania, eles terão a compreensão de quem Deus é, ou seja, o caminho da relação com Deus é o caminho da santidade. Agora fique tranquilo por uma coisa. Você pensa assim, então quer dizer que eu só consigo me relacionar com Deus se eu for santo? Qual é o motivo de paz?
que a santidade não começa com o nosso esforço. A santidade começa com uma obra de Deus feita por nós. Ele deu Cristo Jesus para morrer no Calvário em nosso lugar, sabendo que nenhum de nós conseguiria ser santo, e derramou sobre nós o sangue de Jesus, lavando os nossos pecados, limpando nossos corações, lavando as nossas mãos, lavando os nossos pés, lavando nossas iniquidades, e agora, justificados pela graça, mediante fé, disse Paulo, temos paz com Deus. Deus te santificou para te trazer para a presença dEle. O que você tem que fazer agora, como crente, é manter sua roupa limpa. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados os limpos de mãos, os limpos, puros de coração, eu queria daqui extrair 3 conclusões para nós. Diante do fato de que para subir o monte do Senhor tem que ser santo, para ficar com Deus tem que ser santo, para estar na presença de Deus, você tem que tirar a sandália do pé. E quando Cristo morreu na cruz, Ele derramou sangue, e o sangue de Jesus lavou suas sandálias sujas, lavou sua história passada suja. O sangue de Jesus no Calvário lavou seus erros, lavou suas iniquidades, purificou suas mãos, purificou seus corações, purificou as mentes, lavou nossa história e nos fez novas criaturas diante de Deus, e agora temos que viver diante dEle em santidade. Para isso, em primeiro lugar, limpe seu coração então das concepções erradas sobre Deus. Limpa o coração da idolatria, limpa o coração das crenças equivocadas. A idolatria tem a ver com acreditar que Deus faz o que Ele não faz, que Deus é o que Ele não é. É acreditar que Deus falou o que Ele não falou, é acreditar em discursos e mensagens equivocadas sobre quem Deus é. Isso é idolatria, isso é equívoco, isso é engano religioso, isso é mentira. E a mentira, a heresia, o desvio teológico nos faz errar, nos dá o endereço do monte errado e nos dá o endereço do Deus errado. E o caminho certo, a verdade do Evangelho, nos leva ao caminho certo, ao Deus verdadeiro. E se você quer ser limpo de coração, você precisa crer no Deus certo. Você precisa crer nas coisas certas sobre o Deus certo. Por isso que Jesus prega um sermão do monte. Por isso que Jesus se desgasta em ensinar às multidões. Jesus está ensinando o que é verdade sobre Deus. Jesus está contradizendo os equívocos do judaísmo. Jesus está contradizendo os equívocos do paganismo daqueles dias e limpando aquelas pessoas com a verdade. A verdade de Deus te limpa de toda iniquidade. A verdade de Deus te faz santo. A verdade das Escrituras Sagradas, a verdade teológica da Bíblia Sagrada te faz santo e puro diante de Deus. Se você quer ser santo, você precisa se limpar das concepções erradas sobre Deus. As pessoas se sujam porque confundem Deus com Ísis, com Osíris. Confundem Deus com Zeus. Confundem Deus com Cronos. Deus não é um ser fadado ou dado a ciúme, a promiscuidade, a mentira, a engano. Deus é um ser santo. E quanto mais você convive com Ele, mais santo você ficará. Então, o caminho da limpeza de coração é acreditar nas coisas certas sobre Deus. Limpe seu coração das concepções erradas sobre Deus. Segundo lugar, limpe seu coração das concepções erradas sobre as pessoas. O limpo de coração tem a ver com não abrigar, não agasalhar heresias na alma, não agasalhar ídolos no coração, não agasalhar mentiras sobre Deus na alma, mas limpo de coração tem a ver também com a vertente horizontal, como eu olho para a criação de Deus, como eu olho para as pessoas, como eu as vejo. Ser limpo de coração tem a ver com não odiar, tem a ver com não desprezar as pessoas. Isso é algo tão sério que Jesus disse aqui no seu ensino. Todo que diz tolo para seu irmão, pode se tornar réu do inferno. Você já chamou alguém de tolo? Vamos traduzir, você já chamou alguém de burro? Burro! Idiota! São palavras que partem de uma sujeira da alma. São palavras que jorram de uma imundície do coração.
E Jesus diz que a boca fala. Se o coração está limpo, as palavras que jorram são palavras limpas. São palavras boas, edificantes. Se o coração está entulhado, se o coração parece aquela caixa de gordura da cozinha da tua casa, Deus me livre daquilo. Já abriu caixa de gordura? Misericórdia, não é? Pois é, dependendo de como você olha para as pessoas, teu coração vai criando crostas de amargura, de ódio, de desprezo, de soberba, de sentimento de superioridade em relação às pessoas, de auto-julgamento onde você se absolve, e julgamento dos outros, onde você condena os outros, e por vezes nós condenamos os outros por aquilo que nós mesmos praticamos. Você tolera a sua mentira, mas é intolerante com a mentira do outro. Você agasalha e afaga seu pecado, mas é intolerante com as falhas, imperfeições e pecados dos outros. Não, se você quer ser limpo de coração, limpa seu coração em relação às outras pessoas. Limpa sua alma em relação aos homens, porque é extremamente perigoso agasalhar mágoa no coração. Paulo disse: não se põe o sol sobre a sua ira, não dê lugar ao diabo. Há uma relação muito direta entre diabo e amargura e ódio. Muito mais. Você fala assim: o sujeito ficou endemoniado porque ele participou de um ritual de feitiçaria. Pois é, agasalhar mágoa no coração, ódio na alma, é como feitiçaria. Dá lugar ao diabo. Terceiro e último, limpe seu coração das concepções erradas sobre Deus. Limpe seu coração das concepções erradas sobre as pessoas. Limpe seu coração das concepções erradas sobre a vida. A imoralidade é imoralidade e eu fugirei dela. A mentira é mentira e nós temos que fugir dela. O vício é vício e nós temos que fugir dele. Limpo de mãos, puro de coração, as minhas práticas, a minha conduta, o meu comportamento, o que eu faço, o que eu falo, onde vou, como me divirto, como ganho dinheiro, como sobrevivo, como lido com a minha esposa, como a esposa lida com o marido, como eu lido com meus filhos, como eu lido com o mercado, como eu lido com os bens. Se eu sou alguém que anda em caminhos tortos, minhas mãos estão sujas e eu estou longe de Deus, se é o caminho da infelicidade, se é o caminho da dor, se é o caminho da frustração. Se você quer um caminho de felicidade, então aprenda a se relacionar corretamente com a vida, com as coisas, com o mercado, com os bens, com as práticas, com os hábitos. Aprenda, cultive na tua vida uma consciência limpa em relação à própria vertente horizontal da vida. Limpe sua vida, limpe seu coração das concepções erradas sobre a vida. Há muita gente ainda jurando que a felicidade está em ter muito dinheiro, em ter muita fama, que a felicidade está em muito sexo, que a felicidade está em muita diversão, que a felicidade está em tantas coisas transitórias, passageiras da vida. Não, meu querido, não, minha querida, a felicidade está em ter um coração limpo, em ter um coração lavado das idolatrias, em ter um coração lavado em relação às pessoas. Você as ama, você as respeita, você as considera, você as valoriza. A felicidade está em ter um coração limpo em relação à vida. O que é imoral, o que é impuro, o que é errado, o que é falso, o que é reprovado por Jesus, o que é hábito de vida, o que é cultura, o que é comportamento, o que é típico, o que é assim, formalizado como correto da vida, mas contradiz o ensino de Deus. Eu abro mão dos conceitos errados sobre vida e eu quero viver a vida que Jesus ensinou. Eu quero viver segundo o sermão de Jesus. Eu quero viver segundo os parâmetros de Jesus. Aí está a verdadeira felicidade. Esse é o caminho da felicidade verdadeira. E que o Senhor te abençoe e te ajude a andar no caminho da felicidade. Lembra, felicidade igual santidade. Não é possível ser feliz sem ser santo. Você quer ser feliz? Então, seja santo, porque o Deus do monte onde estamos é santo. Tira as sandálias, limpe as mãos,
limpe o coração, faça uma faxina na tua vida e na tua alma. E viva no Monte Santo de Deus, na presença dEle, porque aqui é o lugar de felicidade plena e verdadeira. O Senhor te abençoe, no nome de Jesus.